Agora que a gente já sabe como utilizar a ciência, a metodologia para todo esse processo, vamos pensar especificamente no projeto Integrador 1. Como que vamos analisar, como que vamos identificar essa situação, problema? Todo esse processo, ele pode ser chamado, tecnicamente, cientificamente, de um diagnóstico organizacional. Então, o diagnóstico organizacional, ele propicia a avaliação do funcionamento da instituição. Vamos entender mais ou menos assim. A gente utiliza muito a palavra diagnóstico no nosso dia a dia ligado à saúde, à medicina. Então, quando o médico ele vai fazer um diagnóstico de um paciente, ele está querendo fazer ou entender o funcionamento do corpo desse paciente. Então, quando ele vai fazer um diagnóstico de uma doença, ele vai entender tudo o que está funcionando e especificamente o que não está funcionando bem no organismo daquele paciente, e com isso, através de uma série de metodologias, ou seja, uma série de procedimentos, ele pode falar o que um paciente tem. Então, quando a gente vai no médico para ele dar o diagnóstico, ele vai conversar com a gente, ele vai perguntar o que você está sentindo, qual que é a sua rotina, vai pedir exames, ele vai fazer alguns procedimentos, alguns exames, aferições, e a partir de todas essas informações, ele vai dar o diagnóstico, ou seja, ele vai falar como está o corpo desse paciente. Claro que pode ser um diagnóstico mais simples, que ele consiga identificar através dos sintomas e de exames, questões bem rápidas, mas às vezes precisa de uma análise mais profunda. E a gente pode utilizar o mesmo pensamento no nosso trabalho. Só que ao invés de a gente estar fazendo um diagnóstico como médico, a gente está fazendo um diagnóstico da organização. O que é isso? Do local de trabalho nosso, da nossa escola. Então, quando a gente faz essa proposta do diagnóstico do nosso local de trabalho, a gente está fazendo justamente isso, averiguando todo o funcionamento do nosso local de trabalho e, a partir disso, identificar situações que não estão sendo desenvolvidas de maneira adequada ou que pode haver melhorias. Então, o diagnóstico organizacional é isso, que a gente possa avaliar o funcionamento desse nosso local de trabalho. E como fazer isso? Através das técnicas, dos métodos que discutimos, né? Através lá da pesquisação, que a gente pode observar, que a gente pode verificar, que a gente pode conversar com quem trabalha, que a gente pode conversar com quem usa o nosso sistema. Tudo isso nós podemos utilizar ali no diagnóstico organizacional. Neste sentido, nós faremos a análise apenas do ambiente de trabalho em que atuamos, né? Então, dentro da escola, a questão da cozinha, da cantina, do refeitório, etc. Eu não estou falando que esse diagnóstico tem que ser da estrutura física, não estou falando disso. Eu estou falando que a gente não vai analisar questões que não estejam ligadas com a alimentação escolar. Então, não iremos avaliar, por exemplo, problemas que está tendo lá na secretaria, problemas que está tendo dentro da sala de aula. Nós vamos analisar situações que estão envolvidas com a alimentação escolar. Deixo claro novamente, não é necessariamente estrutura física, até mesmo porque muitas vezes a gente não vai ter muito conhecimento disso, mas perpassa por isso. Então a gente pode analisar questões de cardápio, questões de logística, né, de entrega de documento, de alimentação, desculpa, de recebimento, como fazer para guardar, questões de reaproveitamento, questões de melhorar a qualidade nutricional, de ter um cardápio mais diversificado, questão de diminuir desperdício, pode ser sim também questão de infraestrutura, no sentido de questão de não da infraestrutura específica, porque que a gente precisa de pensar um diagnóstico, pensar em situações problemas que a gente vai conseguir planejar e executar a implementação. Então, se a gente pensar em estrutura física, às vezes a gente não vai conseguir disso. Mas eu falo que seja relacionados à estrutura, por exemplo, sobre um processo. Às vezes, o como fazer a alimentação, o horário, a integração, etc., pode ser melhorado. Ou, às vezes, a gente pode pensar na melhoria da estrutura física a partir do momento de realocação, né, de disposição de forma diferente dos equipamentos, das máquinas dentro do processo. Então, nesse nosso diagnóstico organizacional, nesse nosso pensamento
desse trabalho, nós vamos levantar os principais problemas nesse ambiente. Como? Observando, participando da nossa experiência, conversando com os demais colegas da escola, conversando com quem usa a instituição, conversar com alunos, fazer entrevistas, etc. Mas lembre-se, tem que ser problemas em que a gente possa atuar. Então, eu sei que muitas vezes a gente tem falta de equipamentos, falta de pessoas, falta de elementos para que a gente possa melhorar o nosso ambiente de trabalho. Mas essas situações, que são problemas, não são possíveis de que a gente possa resolver. Então pense em problemas em que vocês vão conseguir resolver. Por isso que eu disse que muitas vezes na infraestrutura a gente não consegue modificar, a não ser que seja para realocar algumas máquinas, equipamentos, etc. Mas pense em problemas, como que a gente pode melhorar o nosso trabalho a partir de ações que possam ser implementadas. Então, lá na minha instituição, como que eu posso melhorar? Às vezes está tendo algum problema porque está atrasando o processo de se fazer a alimentação. Então, isso não é um problema? O atraso nesse processo de fabricação? Então, depois eu posso pensar com os conhecimentos que eu vou adquirir nos próximos semestres em como resolver isso. Às vezes estou tendo um problema no armazenamento, eu estou tendo um problema no recebimento, problema na estocagem de alimentos. Posso propor melhorias para isso. Às vezes estou com um problema no cardápio, né? De elaboração do cardápio, sempre a mesma coisa. Estou tendo um problema com aceitabilidade. Os usuários, os estudantes, às vezes reclamam da comida. Então, o que eu posso fazer para melhoria? Então, pense em situações, problemas que vocês são capazes de resolver. Mas, bem claro, neste semestre a gente só está identificando os problemas. Essa resolução vai ser para o semestre que vem. Mas a gente já vai começar a pensar em problemas que estão na nossa alçada, no nosso alcance de solução. Não vamos pensar em problemas que dependam de recursos externos, que dependam de intervenções e demora e tudo mais. Então, nosso diagnóstico organizacional vai ser isso. Junte o seu grupo, analise, verifique, comece a anotar. Inicialmente, realmente anote todos os problemas, todas as situações. Depois, o grupo vai identificar, escolher uma situação, problema, que seja a mais adequada para vocês trabalharem nos próximos semestres. Mas já inicie essas atividades. Qualquer dúvida, utilize o fórum e também entre em contato com o tutor. Muito obrigado e até a próxima.